Beleza, galera. Vou começar aqui. Ó, então, primeiro eu acho que eu vou passar duas bases da computação que todo mundo tem que saber para entender claramente os resultados que eu vou apresentar. Então, primeiro eu vou fazer uma pergunta. Quem daqui entende bem de computação de alta performance e teoria da complexidade? Tá, mais ou menos, né? Eu passei com 80, né? Passei muito bem na matéria, não, é difícil para danar. Então, assim, vou passar essas duas coisas que, cara, para mim, abriu minha mente para a computação. Eu acabei descobrindo o que é computação de fato, depois que eu aprendi isso. E é o suficiente para vocês entenderem bem o que é fraco, o que é forte, o que funciona e o que não funciona em criptografia. Como já foi apresentado, eu vou pular. E eu vou falar sobre computação de alta performance primeiro, que eu acho que é um tema extremamente interessante, extremamente relevante, e que é o que eu faço pesquisa na área acadêmica. Primeiro, vamos entender. Quando você programa em Python, em C#, em Java, sem se dar conta de que você está programando para um processador de mais de um núcleo, vai acabar acontecendo o que está na figura da esquerda aqui. Você tem 6 núcleos, um núcleo vai ficar ocupado e os outros 5 vão ficar sentados esperando. Quando você usa computação paralela, você consegue usar todos os núcleos eficientemente. Então, basicamente, vai acontecer isso daqui. Sacou? Tá a CPU ali, a galera só vai lá, mano, boa, manda aí, pô, tá calculando massa, hein, velho? E aí, basicamente, você tá deixando um monte de galera inútil ali. Isso aí é do World of Tanks, e aí começa a superaquecer e tal, dá um monte de problema, até que chega a hora do Windows, entendeu? Então, mano, programação de paralela, você pode ver que hoje em dia, nem mesmo celulares você vai achar um negócio single core. E antigamente era extremamente raro e tudo mais. Hoje em dia, cara, você não consegue comprar um Intel single core. Eu acho que não existe mais no mercado, a não ser as distribuições passadas. Então, a computação de alta performance ela é separada basicamente em duas vertentes. A computação paralela, onde você está programando para vários núcleos que dividem a mesma memória principal. Ou seja, você tem 8 núcleos no seu AMD, 4 no seu Intel, whatever, todos esses núcleos compartilham a mesma memória, que seria a sua memória principal, o seu DDR3, o seu DDR4 ali, a sua memória para guardar os dados de trabalho, tirando as caches e tudo mais. Então, basicamente, eles compartilham essa memória. E existe a computação distribuída, onde você vai pegar a computação paralela e vai colocar em vários computadores diferentes, e esses vários computadores vão começar a trabalhar em conjunto para resolver um único problema. Então, o que a gente faz aqui, basicamente, é dividir um problema em pequenas partes, onde cada computador ou cada núcleo vai resolver essa pequena parte, e, no final, eu vou juntar tudo para obter um resultado maior. Dar um exemplo, por exemplo, é você pegar um array de 10 mil itens, 10 mil números inteiros. Quem programa? Só para mim ter uma ideia. Isso é ótimo. Para mim, eu não estava falando grego aqui, não, ótimo. Você pega um array de 10 mil inteiros, você quer descobrir a soma total de todos os itens desse array. Vamos 10 mil não, vamos 10 milhões. Eu tenho 10 núcleos. Então, se eu uso um núcleo só, eu vou ter que pegar cada item do array e começar a somar numa variável que a gente chama de acumulador. Vou ter que acumular essa soma até chegar na soma total. Eu vou precisar de 10 milhões de iterações para chegar até o final do array e ter a soma total. Ou eu posso usar mais inteligentemente os meus recursos. O que eu vou fazer é dividir esse array em várias partes, cada parte de 1 milhão, e vou dar essas partes de 1 milhão, cada parte diferente para um núcleo. Cada núcleo vai fazer 1 milhão de iterações, paralelamente, tudo ao mesmo tempo, os 10 núcleos vão estar trabalhando hardcore lá, todo esse tempo. Quando os núcleos acabarem, eu vou pegar a soma de cada um e fazer uma soma. Então, eu fiz 1 milhão para cada núcleo e 10 no final, para pegar cada núcleo, a soma total de cada núcleo e somar num total único. Então, eu fui 9,99 vezes mais rápido, porque eu tive 10 ali no final. Então, a computação paralela é isso. A computação distribuída é quando eu tenho 10 núcleos em cada computador e tenho 10 computadores. Aí eu vou mandar 100 mil para cada computador, e eu vou mandar 1 milhão para cada computador, e esse computador vai dividir em 100 mil para cada núcleo. E aí você começa a escalar isso, de modo que vai chegar no nível que você vai conseguir fazer uma soma de 10 milhões de itens com 100 operações. E eu vou mostrar aqui que é um negócio que existe, tá? E tem por que existe.
Que não disse, a computação paralela divide uma memória compartilhada e ela é separada em duas vertentes principais. O MIND, que é o Multiple Instruction Multiple Data, que eu consigo ter total liberdade sobre as instruções que eu estou executando, que são múltiplas instruções, e toda a liberdade dos dados que eu vou utilizar, são múltiplos dados. E tem o SIND, onde eu consigo fazer apenas uma instrução em vários dados. Basicamente, o maior representante do MIND é a CPU, e o maior representante do SIND é a GPU, a famigerada placa de vídeo. Essa simplicidade de conseguir fazer uma instrução só em todos os dados me dá a capacidade de fazer processadores, núcleos, muito simples. Isso aí vai me dar a capacidade de colocar mais núcleos em menos espaço. Depois eu vou mostrar a discrepância de uma CPU para uma GPU em número de núcleos. E como é que funciona o SIND? Eu quero somar esse array de 10 milhões de posições, em todos os núcleos eu vou estar somando. É uma instrução só. Não vai ter um núcleo somando, o outro subtraindo, um dividindo, não tem jeito. Todos vão ter que somar. Então, quando eu quero aumentar o brilho de uma imagem, eu vou somar cada byte da imagem com o tanto que eu quero aumentar de brilho. É a mesma operação. Por isso que GPU é extremamente eficiente com imagens e tudo mais, e por isso que chama GPU. Que, na verdade, nada mais é do que um coprocessador, que é um processador que tem uma arquitetura diferente, que explora melhor outro tipo de aplicação. Você conecta na placa-mãe e o processador do seu computador começa a usar esse coprocessador para poder dar uma acelerada nas coisas. Como eu disse, a maior representante do MIND é a CPU, que ela pode executar qualquer instrução com qualquer dado, dado um dado espaço no tempo. Geralmente são múltiplos núcleos, cada núcleo é extremamente complexo para ter esse tipo de liberdade, o núcleo é rápido e eficiente. Então, você tem uma CPU, ela tem o quê? 4 GHz, uma CPU normal hoje em dia. Uma GPU tem 1,3 GHz. Então, ela tem que trabalhar em frequências bem menores, porque ela não é tão complexa quanto uma CPU. Mas eu vou mostrar a diferença de núcleos. Desculpa pelo power, porque eu troquei os slides aqui, eu nem vi isso. Mas isso daqui é um exemplo de MIND. É uma placa-mãe de um servidor de cálculo científico, e você pode ver que aqui tem 4 sockets. Então, você consegue colocar 4 processadores na mesma placa-mãe, dividindo o mesmo recurso de memória compartilhada. Então, quando você liga o Linux, vai identificar os 4 processadores somados, sem problema algum. E isso aqui é muito usado, mais do que você imagina. Apesar de você nunca ter visto um trem tão bizarro assim, eu garanto que é usado, cara. E esse daqui, por exemplo, é um de 8 sockets. E a refrigeração de cada socket é usando tubos de bronze, que chega no final e você refrigera só o bronze, que consegue refrigerar todos ao mesmo tempo. Você pode ver que esses verdinhos aqui são bancos de memória. Então, isso não é incomum. Tá? Isso existe e muito. A doideira agora vem no SIND. São núcleos muito simplificados, eles são simplificados ao extremo, então você tem que chegar no mínimo possível para ocupar menos espaço de silício. Então, se você vê a placa de vídeo é um negócio geralmente grandão, né? Um negócio bem maior que a CPU, que é um quadradinho que você coloca e fecha. Na verdade, a GPU também é um quadradinho. O grandão que você vê nada mais é do que a placa que incorpora esse quadradinho, e tem também um grande tamanho de refrigeração desse quadradinho. Então, que você vê aqueles coolers gigantes lá, um cooler de uma placa de vídeo é maior que o próprio quadradinho. Então, são coisas muito parecidas uma CPU e uma GPU. A diferença é só arquitetural, é interno. E tem, por exemplo, a Kepler K80, que tem 5.000 núcleos. Então, não dá para comparar com a AMD. É muito mais núcleo. Uma Kepler K80 custa $5.000. A NVIDIA, geralmente, ela tem 3 vertentes. As GT, GTX, que são para jogo, as Quadro, que são para workstation, e as Kepler, que são para computação científica. Esse é um exemplo de Tesla. A galera não preocupa muito com beleza, não. A placa de vídeo que custa $5.000 para fazer isso, para mim, mano, minha placa de vídeo brilha e tudo mais. Como é que pode, né, velho? E a computação distribuída chega para poder melhorar ainda mais isso. Ela utiliza sistemas computacionais isolados fisicamente, mas conectados por um barramento ou algum tipo de interface de comunicação. Então, não está na mesma placa-mãe. Pode estar nem no mesmo lugar, pode estar os dois estar numa casa e o outro em outra casa. Mas se eles estão conectados por um cabo, seja a internet, por exemplo, eles podem compartilhar recursos e se ajudar para conseguir alcançar um cálculo global. O legal disso aqui é que demonstra maior escalabilidade. Hoje em dia, você não consegue pegar sua placa-mãe, quero colocar mais uma CPU na minha placa-mãe. Sinto muito, não vai rolar. Você vai ter que comprar outra placa-mãe e de servidor. Então, ir colocando, ir aumentando, escalar é muito difícil. Enquanto com a computação distribuída, você compra um computador novo, coloca no switch, tá aí, velho. Você já tem mais um computador.
E geralmente é combinado o sistema de computação paralela com a computação distribuída, a paralela localmente no nó. Então, eu tenho vários computadores com vários núcleos. Esse computador com vários núcleos vai executar tudo paralelo, e todos os outros computadores vai executar isso em conjunto. Isso é um exemplo de computação distribuída. Aquele mesmo computador que eu mostrei para vocês um tempo atrás, que tinha 8 sockets, está nessa pilha de outros computadores iguais. Então, se você achava esse computador foda, imagina todos juntos. Entendeu? Você está começando a ter a magnitude do que é um supercomputador, que é o nome que a gente dá. Esses computadores massivos. E o legal é que essa foto é só de um pedaço de um exemplo desse tipo de data center. Então, é muita coisa, é muito poder computacional. E eu vou falar daqui a pouco para que você tem isso tudo, para que a galera gasta rios e rios de dinheiro para manter. Então, para você ter ideia, existe um site que chama Top 500, ele lista os maiores supercomputadores do mundo. A China tem uma posição bem predominante no primeiro e segundo lugar, mas os Estados Unidos também fica muito legal, porque ele tem 4 posições nos 7 maiores. Antigamente, os Estados Unidos dominava e a China começou a investir muito mais em computação de alta performance, visto os ganhos que os Estados Unidos tinham. Você pode ver que o maior do mundo tem 10 milhões de núcleos. Então, é coisa assim, é uma coisa monstruosa, é um mercado gigantesco que governos investem milhões e milhões para poder ter. Vou mostrar por quê. O mais interessante também é que o supercomputador Titan, que é o terceiro lugar do Top 500, ele gasta cerca de, não apareceu aqui, 9 milhões de dólares por ano de energia. Então, gasta muita energia mesmo. A galera investe anualmente por isso. E é um negócio extremamente gigantesco que blow mind, saca? Esse aqui é um cluster que eu fiz para poder executar esses testes, é meio depressivo comparado àquilo tudo que eu mostrei, mas são Raspberry Pis, vocês devem ter ouvido falar dele, que vai ter o sorteio e tudo mais, são computadores extremamente legais, que eu consigo simular esse ambiente distribuído, extremamente massivo, em proporções bem menores e bem mais baratas. Então, eu consegui simular 48 núcleos, usando 12 Raspberry Pis, gastando cerca de R$3.000, que é o equivalente a um computador convencional para rodar Battlefield no low. Entendeu? Então, é um projeto bem bacana, e os 3.000 inclui o switch, inclui o cabeamento, as energias e tudo mais. É um projeto bem bacana. Esse aqui não é o meu, porque eu não sou doido. O Lego que está aqui deve ser mais caro do que o próprio computador, principalmente no Brasil. Então, o meu é um pouco mais feinho que isso. E agora, cara, para que esse tanto de grana, esse tanto de computador louco, mano? Só para rodar Crysis no máximo, velho? Não, velho. Não. Isso aqui é um grande exemplo que é muito usado, que a gente chama de dinâmica dos fluidos. Você consegue simular exatamente como um fluido, seja ele o ar, como ele se comporta dado uma interação de outro objeto. Então, aqui, basicamente, eu consigo saber exatamente como é a aerodinâmica do meu carro, sem precisar sequer fazer o carro. Então, eu vou estar economizando tempo de mandar fabricar cada peça, montar, ter a chance de errar, ter a chance do cara montar errado, e eu vou conseguir simular isso aí em alguns minutos, segundos, dependendo do seu poder computacional. Então, é bem bacana. Você consegue usar isso também para foguete, então você consegue prever exatamente como que o seu foguete vai reagir na atmosfera, como é que vai ser a liberação de calor. Então, assim, você consegue fazer simulações que vão te poupar tempo e dinheiro. E é basicamente isso que rege a humanidade, né, mano? Então, assim, é extremamente legal. Isso aqui, por exemplo, é num líquido viscoso, isso aqui é num líquido não viscoso. Não conheço a outra palavra. Esse aqui é um outro exemplo que é de interação de proteínas. A gente chama também de dinâmica molecular. Então, eu consigo saber se uma vacina ou um vírus, se a vacina funciona contra esse vírus ou como esse vírus se comporta, sem precisar de aplicar em um humano. Então, eu consigo saber se minha vacina vai funcionar sem ter toda aquela burocracia de aplicar em macaco, depois em humano. Então, eu consigo saber na hora, entendeu? Dependendo do poder computacional. De novo, é por isso que a gente tem 10 milhões de núcleos, que é para poder saber na hora. Então, isso é extremamente interessante. Existem vários projetos de quem quiser ajudar, projetos comunitários de ajudar pesquisadores de câncer, lá de Harvard, se eu não me engano, que é a iniciativa. Você baixa um programinha do seu computador, que sempre que você não está usando, você doa poder computacional na internet, que basicamente esse projeto que você adere a ele vai te mandar um pedaço de informação gigante, que nem eu falei, pega 1 milhão de itens do array e te manda, e ele pede para você calcular, isso vai demorar demais. Quando você retorna, você vai ter salvado muito tempo. E talvez vai ter ajudado a cura do câncer, velho. Dá uma olhada aí. Então, é bastante interessante esse tipo de projeto. Algumas outras aplicações que eu consigo citar
Rapidinho, isso aqui, por exemplo, são as equações de Navier-Stokes que simulam a dinâmica dos fluidos computacional. Que, geralmente, em matemática, vocês vão perceber isso. Na matemática, a gente resolve de um jeito, mas a gente tem que fazer um monte de transformaçãozinha para resolver computacionalmente. Então, isso são equações de Navier-Stokes, não é nenhum bicho de 7 cabeças, isso é grande para danar, porque é física, envolve várias variáveis, mas são derivadas parciais, algumas derivadas, um pouco de trigonometria, não é complicado. Só que computacionalmente é pesadíssimo. Computacionalmente, resolver isso daqui, cara, se você pegar o seu i7, vai demorar a idade da Terra para você conseguir calcular um pouquinho, teria 3 segundos de dinâmica molecular. Então, a gente tem que usar esse tipo de computação massiva. Eu consigo citar outros exemplos, que não está aqui, mas que vale citar. Não sei se vocês já conseguiram, é meio que um pouco que especulativo, mas eu tenho de fontes extremamente confiáveis de que isso acontece, que basicamente como é que funciona a bomba atômica. A Rússia e os Estados Unidos não ficam jogando bomba atômica por diversão, gasta dinheiro e urânio. Então, para que eles ficam tampando essas bombas no meio do nada? Basicamente, ele tampa a bomba, vai um cara matemático e tenta modelar exatamente como a bomba funciona. Ou seja, ela teve um raio de explosão tal, foi colocado tanto de urânio, então eu vou saber como otimizar ou colocar o mínimo de urânio possível para atingir o maior raio possível. Então, eu vou escrever uma função que descreve como é que o raio, o que influencia no raio de explosão. E aí eu vou conseguir minimizar esse raio, maximizar esse raio usando matemática. E aí, cara, a ideia é, tampa uma bomba, fez o modelo, pô, não ficou tão bom. Tampa outra, melhorou o modelo, pô, tá ficando bem perto do que eu acho que é. Tampou de novo, descobriu, velho, aí você vai na ONU e fala, vamos parar. Ninguém tampa mais bomba. E eu sou da paz, esse negócio de bomba é errado. Só que você já consegue simular a bomba sem precisar de jogar. Então, você consegue saber exatamente quanto você tem que colocar de urânio para atingir um certo raio de explosão. Você consegue destruir exatamente uma cidade e nada mais. Você consegue exatamente destruir uma base inimiga e nada mais. Então, cara, depois que os Estados Unidos conseguiu essa fórmula, eles falaram, velho, para a Rússia, para tudo, para a galera. E eles começaram a ser relutantes porque eles não tinham ainda essa tal fórmula. E se você vê no Google, das maiores bombas nucleares já lançadas, a Rússia tem tipo 6 das maiores, os Estados Unidos já parou há muito tempo. Então, eles estão continuando, eles continuam tentando. Um outro exemplo também de computação de alta performance é força bruta, é tentar quebrar as suas senhas. Tá? Então, existe, a gente usa, e eu vou explicar por que não funciona tão bem quando eu explicar a teoria da complexidade. Explicando a teoria da complexidade, vamos ver aqui, ó, quantas iterações tem esse for? Quantas vezes ele fica rodando? Alguém grita aí. N, exato, N. N. Então, eu vou rodar esse for N vezes. Isso quer dizer que esse algoritmo que eu apliquei aqui na tela, ele não faz nada, tecnicamente, mas eu vou imaginar que ele faz. Ele tem uma ordem de complexidade de N. Ou seja, quando eu quero calcular 10.000 itens, por exemplo, eu quero printar na tela todos os itens. Quando eu tiver um array de 10.000 posições, eu vou printar 10.000 vezes. Eu vou executar a mesma ação 10.000 vezes. Eu vou executar essa ação N vezes. Então, à medida que esse array de posições de inteiros vai aumentando, esse N vai aumentando linearmente. Então, 10.000 vira 10.000, 100.000 vira 100.000, beleza. A diferença é que várias aplicações do nosso mundo, elas se comportam muito diferentemente. Então, ela pode ser O de 1, por exemplo, eu tenho um hash lá que tem Gabriel igual a 21. Se eu procurar a minha idade, se eu procurar a idade do Gabriel, eu só vou colocar o array na posição Gabriel, 21. Uma instrução, resolvido. Tem o log de N, e quem já fez a E de 2 aí já deve ter visto, que é quando você faz uma busca lá do negócio do quicksort, manja, quando você faz uma busca num array que já está ordenado, você vai precisar de procurar muito menos vezes. E não vai precisar de passar no array inteiro para descobrir onde está algum número. Basicamente, eu tenho um array de 10.000 posições, eu quero procurar o item número 5. Eu pego a metade do array, vejo o que está para a esquerda, se o número for menor do que está na metade, vejo o que está na esquerda, e aí vai. É meio difícil de explicar aqui agora, mas existe. E aí vai começando a piorar. Tem o n vezes o log de n, tem o n, que é o número do array elevado a uma constante, n ao quadrado, n ao cubo, n à quarta. E, para você ter ideia, a gente nem diferencia muito esse n elevado a constante. Porque a natureza de ser o n elevado a alguma coisa já está ruim. Já é muito.
E tem um pior ainda, que é o C elevado a N. Então, é 5 elevado a 10 mil, por exemplo, se tem uma rede de 10 mil posições. Imagina, velho. 2 elevado a 10 mil já é coisa assim, de outro mundo. Então, o C elevado a N é um dos piores. E só não tem pior do que o N fatorial. Esse aí, cara, você chegou aí, velho, não adianta comprar computador na Terra que não vai resolver o seu problema. E tem vários problemas que existem que a gente não consegue resolver praticamente. Alguém já ouviu falar do problema da parada? O problema da parada é um clássico problema de Turing, ele que falou disso, né, que a máquina de Turing não consegue resolver. É um problema que a computação não consegue resolver. E é um problema que basicamente fala, eu não consigo saber se esse programa vai parar ou ele vai finalizar e me dar uma resposta. E é por isso que quando algum programa dá pau no seu sistema operacional, o Windows não sabe se esse programa vai parar ou não, e aí ele fala, velho, você quer fechar ou esperar? Porque o Windows ele não consegue decidir por ele mesmo. Ele não consegue falar assim, pô, esse programa vai parar, então eu vou esperar. Ele não consegue, é computacionalmente impossível. A gente chama de um programa não decidível, saber se um programa vai parar ou não. E na teoria da complexidade, a gente tem os problemas polinomiais, que são os problemas P, que são esses problemas aqui, ó. São esses problemas n log n, O de 1, esses problemas são polinomiais, ou seja, dá para resolver. Eu vou resolver mais ou menos de boa. E os não polinomiais, que é esse total aqui, ó. Os não polinomiais são problemas extremamente difíceis de resolver. Eles são muito difíceis e, geralmente, a gente joga para o alto. E aí vem os piores problemas possíveis dos problemas não polinomiais, que são os NP completos. São os problemas que não dá para ser pior. Entendeu? E a grande questão da computação, que é uma questão que todo mundo levanta, que tem artigos e artigos e artigos sobre isso, que é uma questão que ninguém conseguiu responder até hoje, é se realmente existe essa divisão. Se realmente esses problemas que são NP completos, que são NP, não existe nenhuma solução em tempo polinomial para eles. Entendeu? É impossível saber porque ninguém conseguiu provar que não é. Então, quem conseguir provar que P é NP vai estar basicamente falando assim, ó, a computação consegue resolver qualquer coisa agora. Entendeu? Ninguém conseguiu até hoje. Então, tem problemas que são difíceis demais. E o legal é que isso daqui só vale para arquiteturas clássicas, então a computação quântica, que eu vou falar só um rapidinho aqui, ela consegue inverter essa mesa aí. Por exemplo, alguém sabe o que é RSA? Aquele algoritmo de criptografia de chave pública e tudo mais, que protege os certificados, que protege a maioria da sua comunicação, das trocas de chaves. Então, esse problema, você quebrar ele, cai nessa ordem de complexidade. Isso aqui é Euler, é uma constante. Isso aqui é o que está elevando o Euler. Então, basicamente, isso aqui é C elevado a N. Ou seja, o problema vai aumentando aqui. Cara, C log de N, 1 vezes 9 não faz diferença, é N, no final das contas. É uma constante elevada a N, que é o que eu mostrei que é uma das piores ordens de complexidade que tem possíveis. Então, é um problema extremamente difícil de resolver. Entendeu? É muito difícil de resolver. O grande problema é que, se esse N for pequeno, isso começa a ficar fácil. Então, é por isso que alguém vai falar dos 1024 bits, que morreu em 2010. 1024 bits não funciona mais para RSA, porque, com o poder computacional que a gente tem hoje em dia, a gente não consegue proteger a comunicação. Porque a criptografia, ela depende intrinsecamente de que eu consigo criptografar muito fácil, eu consigo descriptografar muito fácil, ou seja, a ordem de complexidade de criptografia e descriptografia é trivial, mas eu descriptografar sem saber a chave é um bagulho sinistro. Você tem que fazer umas contas cabulosas. O cabuloso é o suficiente para não existir com poder computacional na Terra que o ser humano conheça para resolver esse tipo de problema, porque é um problema não polinomial. Esse problema não pode ser descrito por um polinômio, que é aquele negócio lá da ensino médio, x ao quadrado mais ax ao quadrado mais b, x ao cubo, tudo mais. Então, é um problema que não é polinomial. A gente não conhece um método eficiente de resolver isso. Entendeu? Não adianta você duplicar o número de núcleos, porque se eu duplicar o n, a ordem de complexidade vai ser muito maior, porque está elevado ao n. Então, se eu aumentar um pouquinho o n, eu vou estar, subindo demais a ordem de complexidade. Então, é um problema que a gente não consegue resolver ainda, e a criptografia ela depende exatamente disso. Se algum dia alguém chegar com um supercomputador mágico, toda a nossa segurança já era. Porque a criptografia depende intrinsecamente disso que eu disse. Essa aqui é a ordem de complexidade da decriptografia, então é o log de n, cara.
É um dos mais fáceis depois de OD 1. Então, cara, criptografar e descriptografar, ó, tá muito de boa. Agora, na força bruta, sem saber a chave, quase impossível. Agora eu vou falar um pouco dos benchmarks. Agora todo mundo entendeu. Cara, a criptografia depende do poder computacional. Entendeu? A criptografia, se algum dia, cara, alguém inventar uma arquitetura não clássica, que é o que a gente diz, basicamente a nossa segurança vai quebrar. E o que acontece? Desculpa, eu confundi. Essa aqui, que eu ia falar de computação quântica, me desculpe. Alguém vai falar de algoritmo de Shor? O algoritmo de Shor é de 2013, mais ou menos. Basicamente foi, a computação quântica, ela consegue mudar as ordens de complexidades dos algoritmos. Basicamente isso. Tem um algoritmo que eu resolvo com ordem de complexidade X em computador clássico. No computador quântico, ela vai ter outra ordem de complexidade, porque ela é resolvida de uma maneira muito diferente. O grande problema é você conseguir implementar um algoritmo quântico que resolva esse problema. É um negócio que a gente não existe nem computador quântico para testar ainda. É um negócio extremamente difícil, cara. É como se a gente estivesse fazendo ciência no século, 5.000 anos atrás, que a gente só tinha papel, não tinha... Fazer ciência hoje em dia, você tem rede social, você publica artigo, é uma coisa que a ciência evolui muito mais rápido. Então, na computação quântica, a gente está extremamente retrógrado na ciência. Então, esse cara ele conseguiu fazer um algoritmo que resolve o problema de fatoração, que é essa ordem de complexidade. Então, é um algoritmo quântico que resolve a mesma coisa, que é quebrar uma comunicação sem a chave, só que caiu para log de n a ordem de complexidade. Então, cara, é possível agora. Basicamente, é possível quebrar. A única coisa que a gente não tem ainda é um computador quântico que execute isso aqui com precisão e eficiência. No dia que a gente tiver, já era. O RSA não pode ser mais usado para proteger uma comunicação, porque você pode colocar uma chave de 30.000 bits, que a ordem de complexidade não vai aumentar muito. É log de 30.000, vai aumentar de pouquinho em pouquinho. Entendeu? Então, esse algoritmo é muito legal, vocês podem procurar. Quando foi lançado esse algoritmo, todo mundo falou que a internet quebrou, que ninguém pode mais confiar nos próprios computadores. Não é o caso, mas com a evolução da ciência, é sim o caso. Tanto que hoje em dia já tem várias iniciativas de outras criptografias, tem a de curva elíptica, tem várias criptografias de distribuição de chaves e de chave privada e chave pública melhores que a RSA. Inclusive, existe também uma técnica de criptografia quântica, que tudo que é quântico eu vou pegar a lei da mecânica quântica e aplicar nisso. Então, é uma criptografia que usa uma lei da mecânica quântica, consegue distribuir muito melhor as chaves. Então, é basicamente isso, cara. A computação quântica está chegando. Se a gente conseguir, velho, começar a falar que P é igual a NP na computação quântica, mano, a gente está muito ferrado. Tá? Muito ferrado. Ainda não chegamos lá, né? Agora, a questão do WPA. Você tem que fazer uma ordem de complexidade bem parecida. A diferença é que aqui, em vez de ser OLR, é 2. 2 elevado ao tamanho da hash da sua Wi-Fi. No caso, o WPA e WPA2 são 256 bits. Então, são 2 elevado a 256, que eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês terem uma noção de quanto que é 2 elevado a 256, que você fala, pô, 256 dá até para contar nos dedos, né, velho? Só que não. É 1 com 77 zeros atrás. Então, é 1 para mais de metro, 0 para mais de metro. Então, não tem jeito. Você não consegue resolver um problema. Eu vou mostrar uns cálculos aqui que mostram quanto tempo levaria para quebrar uma senha de Wi-Fi, usando o conhecimento que a gente tem hoje em dia na humanidade. Só para ter uma referência, esse aqui é um trabalho de uma pesquisa, um gráfico de uma pesquisa passada, onde eu fiz o benchmark de quebra de senhas de Wi-Fi em 2 Intel Xeons, cada um com 12 núcleos. Então, aqui tem no total 24 núcleos, dá para rodar Crysis de boa, é um processador bom. E eu vou colocar ele como referência aqui. Outra referência que eu peguei é esse supercomputador, tem muitos, tá? No mundo inteiro, vocês não fazem ideia, usando o mesmo Xeon, um S5-2620, só que dessa vez 38.400 núcleos no total. E aí eu vou ter uma ideia de como um computador dessa magnitude vai tentar quebrar sua senha, quanto tempo ele vai levar. Ou seja, é um supercomputador muito potente, 40.000 núcleos não é pouca coisa. Fazendo umas contas simples, a gente sabe que são 6.400 processadores, porque cada um tem 6 núcleos, divide o total. São 6.400 processadores, é muito processador. Eu não tenho limite para isso. E 6.400 desses processadores vai conseguir calcular 10 bilhões de senhas por segundo. São 10 gigas senhas por segundo. É senha para mais de metro.
Só que o grande problema é que para acontecer uma colisão com quase certeza de um HMAC-SHA-1, que é usado no WPA2, vai ter esse número aqui de possibilidades. Tá? Eu não consigo falar esse número, tá? É muita coisa. Começa aqui e acaba aqui, para vocês entenderem, tá? Tem que quebrar a linha, então o número é muita possibilidade. Que é 2 elevado a 255, porque eu também tento ser muito safado, então, em vez de ser 2 a 256, eu falo, mano, se você procurar num negócio, a chance de você achar no meio do caminho é muito alta. Então, a gente considera que na metade ele vai achar. Ou seja, você divide por 2, vai a 2 a 255, que é basicamente a mesma coisa. Não muda quase nada. E a gente vai levar só isso aqui de ano para calcular uma senha dessa. Esse é o número de anos, tá? Isso aqui é, tipo, eu não consigo falar o número de anos que a gente vai levar para poder calcular, para poder causar uma colisão nesse tipo de hash, usando um supercomputador insano. Ou seja, por que isso acontece? Por causa da ordem de complexidade de bater uma hash, de causar uma colisão, de descobrir uma senha. A ordem de complexidade é de C elevado a N, que é 2 elevado a N. Entendeu? C é a constante. Então, cara, independente do quantos núcleos você conseguir, cara, se eu aumentar de 256 para 512, por exemplo, é o mais comum, né? Dobrar, sair de 256 para 512. Vamos descobrir quanto que é 2 elevado a 512. Cara, 154 zeros. Isso aqui provavelmente eu não consigo printar na minha tela. Entendeu? Então, assim, a gente consegue ter uma ideia, cara, que a gente tem uma proteção que chama natureza. Entendeu? Naturalmente, a gente tem uns problemas que eles são extremamente complexos de resolver. Esses problemas são chamados de não polinomiais. Enquanto até o ser humano sabe, é isso que acontece. Entendeu? Então, a gente está de boa. Cara, se você dobrar um computador daquele, você vai ter que dobrar o investimento. Para você dobrar uma hash, você precisa de aumentar um bit. Você aumenta um bit, vai de 2 elevado a 255 para 2 elevado a 256. Então, o esforço para dobrar é, cara, muito menor, velho. É uma briga injusta com a computação. E é por isso que a criptografia funciona, basicamente. Cara, eu vou abrir para perguntas agora. Eu mandei um monte de conhecimento que eu acho que vai contribuir muito, sabe, para vocês entenderem o que é criptografia, o que é computação, o que ela tenta resolver e qual que é o ápice da computação que a gente chama de HPC, High Performance Computing. Eu imagino que vocês vão conseguir saber responder várias perguntas agora sobre criptografia, velho, que vão conseguir ajudar na sua carreira, saber se uma notícia é falsa ou não, saber, cara, o que acontece no mundo, velho. Eu acho isso aí, mano, extremamente importante. Que nem eu fiz a pergunta no começo, cara, ninguém sabe o que é teoria da complexidade e computação de alta performance, que é basicamente o que a computação faz no mundo, que é simulações para ajudar a sociedade. Né? Nem tudo é entretenimento na computação. Esse aqui é um QR Code para o meu canal no YouTube. Quem quiser se inscrever lá, eu vou começar a postar conteúdo frequentemente. Esse tipo de conteúdo extremamente compacto e extremamente relevante. Tem mais tempo? Não. Ah, Tem tempo para uma salva de palmas para o Gabriel.